Vamos agora para uma entrevista aqui no nosso ponto de vista. Eu vou conversar com o advogado Dr. Deodato Ramalho. Vamos falar um pouquinho sobre política, vamos falar sobre a região do Sertão Central, vamos discutir um pouquinho aqui sobre esse assunto no nosso ponto de vista. Mais uma vez está aqui conosco, atendendo gentilmente a nossa equipe, nosso querido amigo Deodato. Muito obrigado mais uma vez, agradeço aqui a gentileza de você conversar conosco aqui no ponto de vista. Eu queria primeiro que você pudesse fazer uma avaliação dessa conjuntura política nacional. Vamos começar pelo Brasil. O presidente Lula foi eleito e tomou posse no dia 1º de janeiro de 2023, seguida dessa onda de golpismo no nosso país, lamentavelmente aqueles fatos registrados no começo de janeiro, mas depois, superada essa dificuldade, nós tivemos as instituições funcionando e o governo começando a operar com seus programas e as suas ações. Qual a avaliação que você faz nesses primeiros quase 90 dias do governo do presidente Lula? Bom, na verdade, o processo eleitoral brasileiro precisa ser compreendido na sua complexidade. Eu acho que isso é um ponto, assim, primeiro que a gente tem que abordar para conseguir compreender as dificuldades que nós temos da governabilidade, sobretudo de uma governabilidade de uma proposta, não digo nem de esquerda, uma proposta de centro-esquerda, não falo nem uma proposta mais radicalizada que isso. Mesmo uma proposta de centro-esquerda, mesmo uma proposta como a que é liderada, sempre foi liderada pelo presidente Lula, que teve ali um diálogo bem amplo com várias forças políticas, inclusive algumas forças de direita. Infelizmente, essas forças de direita elas se aproximam dos governos por mero oportunismo político. No entanto, isso acaba, a sociedade acaba contribuindo para amarrar um pouco os governos. Por quê? Porque você não constrói a governabilidade das ruas. Para ser bem específico sobre isso, nós tivemos de novo uma eleição em que a maioria do povo brasileiro elegeu o presidente Lula, ou seja, um líder popular, um líder da centro-esquerda, de um partido conceitualmente e cujas raízes são de esquerda. No entanto, o Congresso Nacional eleito é um Congresso Nacional dominado pela direita e com forte presença da extrema-direita que, nos últimos anos, infelizmente, cresceu muito no Brasil. Então, evidentemente, se você tem um governo que não tem uma maioria programática, politicamente bem formada do ponto de vista ideológico, então, evidentemente, que você vai ter dificuldades para governar. Claro que nós temos ainda um agravante, porque nós estamos saindo de um período de muito retrocesso, de muita escuridão, que foi o período do governo de cunho nazi-fascista, comandado pelo ex-presidente da República, que, de fato, destruiu não apenas a estrutura administrativa do país, liquidando, por exemplo, com a pauta ambiental do Brasil, modificando de modo extremamente prejudicial as políticas educacionais, cometendo um crime contra a humanidade na questão das vacinas. Inclusive, isso hoje representa um gravíssimo prejuízo à sociedade brasileira, não apenas em relação à vacina da Covid, mas a pregação negacionista, que foi feita durante 4 anos, alterou aquilo que era uma conquista do Brasil já de muitos anos, que é o país sendo reconhecido como era, como o país mais avançado na sua política de imunização. Hoje nós temos aí uma grave situação, por exemplo, de uma queda perigosíssima do nível de vacinação do nosso povo, inclusive de crianças, contra sarampo, gripe, etc. Porque foi feita uma intensa campanha negacionista, uma intensa campanha contra a ciência, que fez com que muitas pessoas passassem a desacreditar
da eficácia, da eficiência dessas vacinas. Então, evidentemente que nós estamos num momento de reconstrução, com essa dificuldade que eu estou mencionando. E aí a gente não pode deixar de compreender isso. O Congresso Nacional que está aí é o mesmo Congresso Nacional, né, talvez até piorado, que governou com o Jair Bolsonaro. Por isso é que, infelizmente, o presidente da República, o presidente Lula, tem que estar o tempo todo tendo que, ali pisando em ovos, fazer concessão para poder, de fato, implementar, né, razoavelmente ou minimamente a pauta com a qual ele se comprometeu com a sociedade brasileira. Isso é complicado porque depende do Congresso Nacional. Por exemplo, na hora que for discutir na reforma tributária, que está sendo já apresentada agora no Congresso Nacional, os setores conservadores, né, o grande capital que comanda o Congresso Nacional, é aquela coisa assim muito incompreensível, né, que nós temos um Congresso Nacional amplamente dominado pelos grandes capitalistas, quando, na verdade, 90% da população brasileira é de trabalhadores e de pequenos comerciantes, no máximo aí, entre pobres e classe média. Então, isso, de fato, traz uma dificuldade enorme para que seja implementada aquelas políticas com as quais o presidente da República se comprometeu. Perfeitamente. O Deodato, a gente está vendo também, no meio desse cenário todo, essa questão das joias, e agora apareceram essas vacinas que foram incineradas e tudo isso ainda dos resquícios deixados pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e muitas políticas que lamentavelmente foram descontinuadas, para não dizer outras palavras, durante os últimos 4 anos. Como é que recupera tudo isso no meio ambiente, na área da educação, na área da saúde? Quanto tempo vai se levar para o presidente da República refazer ou retomar essas políticas públicas? E mais, isso não vai dificultar na implementação do plano de governo que o presidente eleito Lula apresentou durante a campanha? Com certeza, não tenha dúvida de que é isso, nesse quadro, né, de dificuldades, do ponto de vista de uma governabilidade construída, né, programaticamente, e isso só é possível quando você tem, evidentemente, um resultado da eleição que pudesse estar conectado, né? Você elege um presidente da República, elege um governador, elege um prefeito, o ideal é que você tenha uma maioria na Câmara Municipal, no caso de prefeito, no Congresso Nacional, no caso do presidente da República, e nas Assembleias Legislativas, no caso dos governadores, que tem identidade, né, político e ideológico com a proposta que você elegeu para o Executivo. Eu gosto muito de dizer que, infelizmente, as nossas eleições, né, você elege o presidente da República, o povo elege o presidente da República, ou seja, dá o poder, pretensamente, dá o poder com a mão ao presidente da República, e, ao mesmo tempo, com a outra mão, retira o poder desse presidente da República ao eleger um parlamento, né, que não tenha compromisso político e ideológico com a proposta que ganhou para o Executivo. Isso é uma tragédia no Brasil. E é de cima a baixo, do município até a presidência da República. Você mencionou aí, por exemplo, nós chegamos num momento no Brasil, né, extremamente difícil, porque nós tivemos, ao longo dos últimos 4 anos, a consolidação de uma extrema-direita perigosa, violenta, aí os atos do dia 8 de janeiro, né, bem fresquinho na nossa memória, e que, infelizmente, sobretudo por meio das famigeradas fake news, nós não podemos esquecer que, por exemplo, em 2018, na campanha desse nominável que ganhou a eleição em 2018, nós tivemos várias fake news, eu vou destacar 2, que foram gravíssimas e que influenciaram no resultado da eleição. Aquela estupidez, coisas absolutamente exóticas, malucas, mas que muita gente caiu nisso. E o pior, essa extrema-direita, ela se incorporou o fundamentalismo religioso, que mais do que negociantes da fé, que estão por aí, inclusive desmoralizando as religiões, desmoralizando, sobretudo, as denominações evangélicas, né, que entraram, foi tão absurdo que você via
em alguns cultos dessas igrejas, pastores imitando, fazendo aquele símbolo da campanha do Inominável, que era o símbolo de alguém matando outra pessoa. Porque quando você aponta uma arma assim, aquele símbolo, evidentemente que ninguém... quando você está com um revólver na mão, você está sugerindo que vai atirar em alguém, vai atirar numa pessoa. Ninguém sai atirando em pau, ninguém sai atirando, né, numa ave, numa caça, etc. Um outro aspecto que eu acho muito relevante é que, para conquistar, né, o povo brasileiro, nós tivemos ali a grande farsa, que, aliás, não é própria apenas do Bolsonaro e fascismo, isso na verdade, é um argumento, é uma utilização que faz toda a extrema-direita, utiliza do falso discurso do combate à corrupção para, né, capturar o sentimento da população, para capturar o apoio dessa população. Isso é histórico. O Norberto Bobbio, lá na Itália, já dizia isso, é próprio dos fascistas, né? Então, você tinha aí uma família comandada pelo Bolsonaro, que, na verdade, há mais de 30 anos, assalta os cofres públicos. As rachadinhas é apenas a ponta do iceberg. Eu diria, meu caro Augusto e ouvintes, só tem algo que eu defendo o Bolsonaro. É quando alguém diz que foi enganado por ele. É um absurdo alguém minimamente informado, minimamente no juízo das suas razões, dizer que foi enganado. Porque, na verdade, você pegar o histórico dessa família, como diz, vou usar uma expressão bem popular, os caras que nunca deram um prego numa barra de sabão, né, viver a vida inteira arranchado nas tetas dos governos. Aí a família toda dentro das estruturas de governo, vereador, deputado federal, né? O próprio Bolsonaro foi um militar medíocre, não, porque medíocre é o médio, né? Está ali no meio. Foi um militar desmoralizado, ineficiente, né? Cuja se notabilizou porque era da linha radical na época da ditadura, e andou ameaçando explodir umas bombas em quartéis, foi expulso do Exército, depois houve um recurso, e na época o Exército, que se apresenta como vestal, como a instituição de Estado mais respeitada, mas que, na verdade, sobretudo agora nesse período do governo do Bolsonaro, se desmoralizou completamente. Veja que cena mais grotesca, essa das joias. Um almirante da Marinha servindo de mula para entrar clandestinamente com joias avaliadas em quase 17 milhões de reais, numa fraude contra o patrimônio da União, porque essas joias eram para entrar legalmente no país, mas declaradas como pertencente ao país, à União, à presidência da República. E está comprovado documentalmente que isso aí, na verdade, eles estavam querendo se apropriar da joia para a família do Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro, no discurso que fez agora, semana atrasada, no Senado da República, confessou publicamente, dizendo que não, que as joias eram para ser mesmo do presidente, não era para ser do país. Ou seja, uma confissão, né, do crime que estavam cometendo. E ontem, o Tribunal de Contas da União deu uma decisão que pasmem, viu, Augusto? Em 30 anos de roubalheira, em 30 anos de apropriação de dinheiro público, com a construção de um patrimônio milionário que eles têm, não tem como justificar. São 51 imóveis, só aqueles conhecidos já, e 27 dos quais comprados em dinheiro vivo, meu amigo. Eu imagino aí um cidadão do Xeramubim, lá do Encantado, por exemplo, que se vai comprar um cabrito, um porco, um saco de milho, dificilmente hoje ele paga com dinheiro em espécie, ele vai fazer um Pix, né? Vai fazer uma transferência bancária. Estou aqui até exagerando, um saco de milho, mas, no geral, as compras que são feitas, os pagamentos que são feitos são através de transferência bancária. Como é que alguém tem como justificar comprar 27 imóveis, alguns dos quais de 3 milhões de reais, pagando em dinheiro vivo? É claro que isso é lavagem de dinheiro.
É claro que isso é fruto da corrupção, que isso é propina. Então, essas joias estão inseridas nisso. E aí, ontem, imagino, 30 e tantos anos fazendo esse tipo de coisa, ontem nós tivemos a primeira formalização de uma condenação do ex-presidente da República. Ele foi condenado ontem pelo Tribunal de Contas, que determinou o prazo de 5 dias para ele devolver aquela parte das joias que já estavam com ele. E que ninguém encontrava onde é que estavam essas joias. Um relógio e tal é um menor valor, em torno de 400 e poucos mil reais, mas não interessa. Pertence ao povo brasileiro e não ao clã Bolsonaro. Então, nós tivemos aí, portanto, ontem, depois de 30 e tantos anos de fraudes e de crimes contra o patrimônio público dessa família, nós tivemos aí a primeira condenação e lastreada, inclusive, em confissão do réu, no caso, o Jair Bolsonaro, que, inclusive, já tinha afirmado, depois que foi dada aquela liminar do Tribunal de Contas da União para ele não vender e não usar as joias, e ontem, com recurso do Ministério Público de Contas, né, eles avançaram para não era só não usar, era devolver. Inclusive, essas joias, as mais valorosas, de quase 17 milhões de reais, né, eles até 2 dias antes da presidência, 2 dias antes da presidência, dele sair da presidência, no dia 31 de dezembro, ele tentou desesperadamente receber essas joias, e felizmente, aí é um ponto importante que eu queria destacar para concluir, a preciosidade, a importância do servidor público de carreira, os auditores, né, que enfrentaram ali as carteiradas do almirante, né, da cúpula ali da comitiva do Bolsonaro, enfrentou as pressões do presidente da República, que fez ameaças, que fez intimidações à Receita Federal, para que a Receita Federal não apreendesse aquelas joias e que entregasse aquelas joias para ele como patrimônio pessoal dele. Está vendo a importância aí de um servidor público de carreira, concursado, que não tem, e que é eficiente, que é corajoso, porque mesmo um funcionário concursado precisa ter caráter para poder ter uma posição como teve essa posição os auditores que fizeram a apreensão daquelas daquelas joias valiosíssimas do Estado brasileiro que o Bolsonaro estava querendo embolsar. Perfeitamente. Deputado, vamos trazer agora o assunto aqui para o estado do Ceará. O governador Eumano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores, já começando aí o seu governo, já formalizando aí algumas ideias importantes e dando continuidade, né, ao legado de Camilo Santana e também de Isolda Sela. Como é que você avalia esse início do governo do Eumano, essa montagem da equipe e esses primeiros passos do novo governador do estado do Ceará? Olha, como você diz muito bem, é um governo de continuidade, que também tem essas mesmas características de alianças, não apenas aquelas alianças que foram construídas no processo eleitoral, que, como eu digo e vou repetir, o ideal mesmo é que você tenha um processo eleitoral que seja mais coerente, né, com o programa partidário, com o programa das alianças que são construídas no processo eleitoral. Porque aí você, ganhando essa eleição, você vai governar de modo mais tranquilo, com uma maioria já formada no parlamento, a partir dessas forças que tiveram com você na campanha. O Eumano teve uma grande facilidade, né, comparativamente ao que teve o Camilo e ao que teve o Cid, porque, surpreendentemente, o Eumano ganhou a eleição no primeiro turno. No entanto, para governar, ele passa também pelas mesmas dificuldades, talvez um pouco menores, que passa o presidente da República por conta dessas maiorias, né, que são maiorias que, lamentavelmente, muitas vezes não estão alicerçadas num programa, né, de governo, não estão alicerçadas no comprometimento programático daqueles parceiros que se juntam para governar. Nós temos, não é só no Ceará, mas no Brasil inteiro, mas particularmente no Ceará isso é muito grave, nós temos uma tradição do adesismo, né?
e esse adesismo ele não se dá, né, numa forma, muitas vezes, a mais adequada, né? Normalmente o governo, o prefeito, o governador ou o presidente da República tem que abrir mão, muitas vezes, né, da sua proposta original para poder tentar construir uma governabilidade. No caso aqui do governador, ter deputados suficientes para apoiar as matérias. Isso é tão grave na nossa frágil estrutura política nacional que, por exemplo, você ter um vereador, um deputado ou um parlamentar, ou um deputado federal e senador de oposição é assim uma coisa que as pessoas estranham, né? A ideia que passa na cabeça de muita gente é que todo mundo tem que ser situação, né? Que a atuação da oposição não é legítima. Aí mesmo que Xerambim, certamente, quantas vezes vocês já ouviram, né, alguém, por exemplo, né, torcer a cara para um vereador que fiscaliza, que faz oposição, porque a ideia que se passa é a ideia do fisiologismo, do oportunismo, né, do toma lá da cá. Isso é muito lamentável, porque a gente não melhora, né, a atuação política, a gente não melhora a atividade política, porque uma oposição, se ela for uma oposição decente, correta, séria, ela pode ser dura, né, mas ela contribui para que o governo possa avançar, aprovando aquelas matérias que são de interesse público, né, e não apenas criando dificuldades para vender facilidades. O que nós assistimos cotidianamente é isso. Por exemplo, hoje aqui no estado do Ceará, né, o governador, certamente, eu não sei, não estou na intimidade, mas tem dificuldades, né, porque as pressões são muito grandes. E às vezes as pressões, não digo quase sempre, mas às vezes as pressões não são tão legítimas, né? São pressões por cargos, pressões por participação nas estruturas do Estado, e às vezes isso dificulta, né, a que possamos avançar mais, porque o governo é de continuidade, mas evidentemente que cada governante tem a sua personalidade própria, tem a sua história, né, construída ao longo do tempo. O companheiro Elmano, governador do estado do Ceará, tem uma linda história de parceria, de comprometimento com o movimento social, com o movimento popular, né? Foi forjado ali nas lutas do MST. Isso não retira dele a capacidade muito grande que ele sempre teve de dialogar com todas as forças. Agora, o ruim é quando o governante, qualquer que seja ele, se depara com pessoas ou com políticos ou com estruturas partidárias que não têm o republicanismo como fonte inspiradora da negociação política que faz. E, lamentavelmente, a gente tem muito isso aqui no estado do Ceará. Eu penso que nós vamos avançar, há um arejamento, apesar das dificuldades, né? A gente já sente que nesses primeiros 2 meses de governo, o governador Elmano já conseguiu fazer um arejamento, né, para poder a continuidade não se transformar num continuismo, sem inovação, sem novas propostas, sem novas possibilidades de fazer que o Estado avance para construir um Estado cujas riquezas possam ser melhor compartilhadas com toda a sociedade cearense. O Estado do Ceará, com muitos avanços que nós tivemos, desde a época do governo Cid, passando pelo governo do Camilo, ainda é um Estado muito atrasado, especialmente do ponto de vista da desigualdade, né, social, né, uma imensidão de cearenses que passam necessidades, que não têm o básico para viver e viver bem, e uma minoria cada vez mais, né, dona das riquezas produzidas no estado do Ceará. Então, para avançar nisso, o governador precisa, eu digo muito, dar um no cravo e um na ferradura, né? Porque ele também não pode, infelizmente, com a base conservadora que tem na Assembleia Legislativa, são 46 deputados estaduais, ele não pode também, né, assodadamente achar que vai conseguir, né, implementar completamente o seu ideário, o seu programa de governo,
por conta dessa dificuldade, certamente, que terá na hora que mexe, seja o governador do estado do Ceará, seja o presidente da República, na hora que vai mexer, né, com os ganhos, né, da elite nacional e da elite do estado do Ceará, na hora que vai tentar, né, compartilhar melhor a riqueza ou através de propostas de inclusão social, evidentemente que aí você tem o embarramento, né, desses setores conservadores da sociedade, que infelizmente ainda são majoritários em todos os municípios do estado do Ceará. Dato, deixa eu agora também perguntar sobre essa relação com o PDT. A gente falou sobre essa base na Assembleia, você bem destacou também essa situação do governo Elmano, desse início com bastante dificuldade em relação à montagem dessa base, sobretudo dentro do próprio PDT, que é um partido aliado, mas nem tanto assim, porque existem várias alas dentro do PDT, sobretudo a ala ligada a Ciro e Roberto Cláudio, que não, vamos dizer assim, não estão com total interesse que outras partes do partido de se manter na base do governo. Eu queria que a sua avaliação em relação a esse momento do PDT e também ao ano que vem, ano de eleição. O Partido dos Trabalhadores, inclusive o deputado Zé Guimarães, neste programa, disse que quer um maior número de candidaturas, inclusive aqui no Sertão Central, e também defende que Fortaleza tenha candidatura lá própria à Prefeitura de Fortaleza. Tem também essa relação agora conflituosa envolvendo aí essa situação da passagem de ônibus lá em Fortaleza, que o governo do estado com uma posição, o prefeito de Fortaleza com outra. Como é que fica essa relação? Como é que você analisa esse momento entre PT e PDT e essa possibilidade de parceria ou não? Como é que fica para 2024? Olha, essa dificuldade ela é fruto do que eu disse agora há pouco, da fragilidade dos nossos partidos políticos. Inclusive dessa inexorabilidade, né, que se coloca na política do estado do Ceará, que todo mundo tem que ser situação. É claro que o PDT ele não é mais o PDT do Leonel Brizola. Faz tempo que o PDT do estado do Ceará não é aquele PDT que tem uma base programática e ideológica. Faz tempo que deixou de ser isso. Então, você tem aí um partido que foi formado a partir das dissidências ocorridas, não dissidências políticos programáticas, das dissidências do ponto de vista da ocupação das estruturas de Estado, através dos governos. Se você pensar bem, o PDT, teoricamente, hoje está um pouco esfacelado, mas teoricamente, o PDT tem aqui no estado do Ceará a liderança da família Ferreira Gomes, especialmente do Ciro e do Cid. Hoje, mais do Cid do que do Ciro, porque, de fato, essa última campanha gerou um estresse tão grande que a própria relação familiar ficou ali um pouco desgastada entre o Ciro e o Cid. Ora, mas esse agrupamento hoje que está dentro do PDT, que comanda o PDT, é o mesmo agrupamento que mudou aí de partido ao longo dos últimos anos, uns 6, 7 ou 8 partidos. Né? Então, isso, obviamente, que demonstra que não tem, né, uma unidade. Esse partido não tem uma unidade. Não teve na campanha, uma parte já apoiou o companheiro Elmano, uma outra parte apoiou o candidato Roberto Cláudio, né? E depois da eleição, já há uma tentativa aí de rearrumação, de reaproximação do PT com o PDT, ou PDT com o PT. Já há eu diria que a maior parte do PDT já apoia o governo Elmano. Eu acho que é interessante para a governabilidade. No entanto, eu acho que quando estica demais a corda, isso abre, né, um espaço para o fisiologismo e para o oportunismo. Infelizmente, é uma camisa de força que os governos acabam não tendo como fugir dela, porque não teve uma maioria programática saída das urnas. É um dilema isso. Para mim, eu sempre tive uma preocupação com isso. A questão, por exemplo, aí do Roberto Cláudio. Né? O Roberto Cláudio hoje, né, digamos assim, se chateia ou se maldiz, dizendo que o seu partido o abandonou,
do ponto de vista do papel que destinou o eleitorado. Na medida em que o eleitorado elegeu uma outra proposta, evidentemente o eleitorado está dizendo que o Roberto Cláudio teria que ir para a oposição. E o Roberto Cláudio, por isso aqui tem um ditado popular que eu gosto muito, que nada como um dia atrás do outro com a noite no meio. Quando o Roberto Cláudio era prefeito, que passava um trator na Câmara Municipal de Fortaleza, no primeiro mandato, eu era vereador em Fortaleza. E nós tínhamos 3 vereadores do PT, 4 vereadores do PT. 3 faziam oposição aberta ao Roberto Cláudio. Isso não significava dizer que a gente não votasse a favor dos projetos que a gente entendesse como interessante para o povo de Fortaleza. Votamos vários. Eu votei e defendi vários. No entanto, havia um movimento grande, até dentro do nosso partido, que, infelizmente, essa debilidade partidária nacional, nenhum partido hoje está imune a ela. O PT também, infelizmente, tem um pouco disso hoje. E aí, eu era muito mal visto, inclusive por alguns companheiros do PT, porque eu insistia que o nosso lugar era na oposição, que foi para onde o povo nos mandou. Minha gente, a oposição faz parte da estrutura de governo. Né? Um país democrático não pode entender que a oposição, né, tem que ser desprezada, não tem que ser ouvida, que a oposição tem que ser cooptada, não pode ter oposição. Isso é um desastre para a democracia. Então, o Roberto Cláudio hoje está pagando aquilo que ele fez quando era prefeito, né? Inclusive tentando cooptar, né, a pequena oposição que tinha na Câmara Municipal, né, composta por 3 vereadores do PT, eram 4, mais 3 que faziam mais oposição aberta, e 2 vereadores do PSOL, um já muito ligado ao Roberto Cláudio, tanto é que depois foi fazer parte da base do Roberto Cláudio, né? Então agora nós estamos vendo o inverso, né? O Roberto Cláudio aí como um Don Quixote, né, tentando agrupar o PDT, né, tentando levar o PDT para se manter na oposição, e a ampla maioria hoje do PDT claramente não quer isso. Há todo um trabalho de reaproximação. Eu acho que ela é interessante. Nenhum governo quer que a oposição se fortaleça. Isso é normal, tem dificuldade de compreender isso. Agora, eu acho que o esforço que o governador está fazendo, e pelo que eu conheço do governador Elmano, é que essa aproximação ela tem que se dar com base, né, em valores republicanos, né? Tem que se dar com base em comprometimento com o programa, de fato, que foi defendido pelo governador na campanha, para que a gente não corra o risco de cair aí no fisiologismo e no oportunismo, inclusive em relação às eleições municipais. Eu vejo com muita preocupação, sabe, Augusto e ouvintes, essa história que todo mundo agora tem que entrar para o PT. Inclusive, lideranças políticas as mais reacionárias, as mais atrasadas possíveis, que são, na verdade, bolsonaristas, não apenas que foram na campanha, mas que são ideologicamente bolsonaristas. Eu acho isso um perigo para sabe, uma boa política que possa se desenvolver no âmbito do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Ceará. Muito bem. Deodato Ramalho, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso ponto de vista. Obrigado por você ter colaborado aqui com seus pensamentos no nosso programa e ajudando no debate político aqui da nossa região e também do estado do Ceará. Muito obrigado e até a próxima.